minha pergunta era relativa eu saí da meditação bem tonto, Uhum. e eu sei que a gente recebeu o Merkaba, mas foi engraçado que, primeira coisa, esse Merkaba, ele não é a mesma coisa que a quadração quadrangular, né? Ele parece ser mais sutil. Tudo faz parte do mesmo processo. Então, faz parte do coração quadrangular, mas é como se fosse uma nova etapa. Então, o equipamento é o mesmo, agora eles estão fazendo os ajustes, que seria em inglês o fine tuning. É, E eu sei que, é o é, ajuste e- mais fino, mais delicado, com mais detalhes, para a conexão com o eu sou. Então, todo o processo de ascensão, ele tem etapas, uhum, tá? E essa é mais uma etapa. Muito a gente conseguiu fazer através do primeiro processo da expansão do coração. Passamos por um segundo processo de harmonização dos corpos sutis, harmonização do corpo emocional. uhum, Agora nós iniciamos um novo processo, uma nova etapa desse processo de ascensão. E essas etapas estão sendo mostradas na prática para quem faz parte desse projeto. Então, todos nós estamos passando por essas transformações. entendi. Eu fiquei bem tonto. Eu achei engraçado que eu consegui seguir a meditação, mas em muitos momentos eu, puf, desaparecia, apagava. Na hora que teve que fazer o decreto, eu voltei. Aí fiz decreto contigo. Assim que teve os decretos, você falou mais um pouco e eu apaguei de novo. Eu voltei quando você terminou a meditação. Eu tava muito difícil de ficar acordado. Uhum. Ah, e quando eu voltei tonto, bem tonto. É Sim. difícil de olhar o computador. Eu vou deixar que talvez eles apareçam aqui para dar mais detalhes para nós, né? Uhum, Sobre tudo o que foi feito. Mas do que foi feito, eu posso dizer que vai expandir ainda mais os chakras superiores. uhum, Essa expansão ela só é possível quando você já começou a trabalhar muito dos seus traumas de vidas passadas. Porque quem está com um corpo emocional muito cheio de bloqueios, cheio de traumas, não tem como fazer essa parte da expansão dos chakras superiores. O corpo não comporta essa expansão. uhum, Tem que essa harmonização, essa limpeza, esse equilíbrio emocional aconteça. E uma pessoa só é equilibrada emocionalmente não só pela maturidade da vida atual, mas pela maturidade espiritual. E muitas vezes o que nos impedem de ter essa maturidade são sentimentos que são de personalidades nossas de vidas passadas, que não foram trabalhadas, não foram superadas. São traumas não superados, que bloqueiam o fluxo energético dos nossos chakras
e da comunicação, o fluxo de energia entre todos os nossos corpos, superiores e inferiores. Portanto, todas essas etapas nesse processo de ascensão são etapas necessárias. Uhum. E a gente tem que ter muito amor e carinho conosco, consigo mesmo, para conseguir passar por tudo isso, conseguir superar e ter essa sabedoria e maturidade espiritual. Isso que nós recebemos hoje, para mim, é uma bênção. Vai nos aproximando cada vez mais do eu sou, de quem a gente realmente é, nos trazendo mais paz e tranquilidade e certeza daquilo que a gente veio fazer aqui na Terra. Uhum. Eu acho que a hora que eu abri o coração quadrangular foi quando eu apaguei. Por que que eu não consigo aguentar a energia que ele traz? Tá ouvindo a voz Interessante. do eu sou? Para a alma que eu tenho que trabalhar. Você entendeu o que foi feito hoje? Sim, você fez a junção, a conexão maior com o eu sou, com o meu superior. Eu não fiz sozinha. Sim. Isso foi um trabalho em conjunto de várias consciências. Precisou de um encarnado aqui para ajudar, a facilitar para que isso acontecesse. Porque eu estou mais densa e eles são Uhum. mais sutis. Sim. O que eu faço, eu acredito que qualquer pessoa, com o devido treinamento, com esforço próprio, buscando a verdade interior, consegue fazer com a permissão dos planos superiores, com o auxílio dos planos superiores. Esse é o objetivo. Que ninguém dependa de mim para isso. Uhum. Ainda tô tonto. Vai passar. I know. Hum. Eu tô assim já faz algumas semanas, lembra que eu contei para vocês? Sim. Mas eu tô feliz hoje. E você sentiu alguma coisa durante a meditação? Tá se perguntando para mim ou para o Daniel? Não, para você, Sibeli. Eu sinto ainda uma dor forte no lado direito da cabeça. Hum. Eu senti que a comunicação ficou muito mais fácil entre eu e as consciências, não Uhum. só com eu sou eu já tinha facilidade de conversar, mas com as outras consciências eu tinha que prestar mais atenção, né? E veio muito fácil. Eu gastei menos energia hoje para fazer todo o processo. É interessante. E o Merkaba, ele foi ajustado. Você falou que foi ajustado, né? Mas não foi dado, a gente já tinha o Merkaba, né? Sim,
Ele foi só ajustado? Sim. Eu não O sei porque tu fez tanta O pergunta Merkaba também. é a forma que foi dada. Então, respondendo, o Merkaba foi só uma forma que a maioria das pessoas conhece, uma forma que foi dada, que tem um significado, tá? Que se encontra na geometria sagrada. Nós Uhum, sabemos que o coração quadrangular, aquilo que eu chamei de coração quadrangular, tá? É algo que é natural do ser humano, não só do ser humano, mas de todos os seres que eu conheci. Todos que têm um chakra cardíaco. À medida que a pessoa, que a consciência vai se desenvolvendo, ela vai desenvolvendo o coração quadrangular. Os ajustes que são feitos, as iniciações que são feitas para a expansão e a modificação desse coração quadrangular. Vai mudando conforme a etapa em que você se encontra no processo de ascensão. É uma modificação natural e também conta com certos ajustes das consciências crísticas que nos auxiliam, de consciências dos planos superiores, que respondem, tá, aos pedidos, os arturianos e outros extraterrestres, que respondem aos pedidos dessas consciências crísticas e vêm aqui porque eles estão mais densos do que as consciências crísticas. Então, eles podem se aproximar de nós e eles podem nos auxiliar nessas modificações que são necessárias serem feitas no coração quadrangular. Então, existe o processo natural, tá? Que você consegue sozinho modificar o seu coração. Aí o seu coração quadrangular muda de forma. Existe uma ativação que é feita com o auxílio, como já falei, atendendo a pedidos de outras consciências dos planos superiores e as consciências crísticas. Eles mandam a luz deles para o nosso coração. E isso nos modifica de dentro para fora. Os ajustes que os extraterrestres fazem nos auxiliam nesse processo. Então imagina que com a luz das consciências crísticas dá uma expansão bem grande. Isso pode causar dor, pode ter outros efeitos no corpo físico, uhum, tá? Porque ajuda a expandir os chakras superiores e cada expansão de cada um dos chakras superiores tem efeitos colaterais, tá? Então, atendendo ao pedido dos planos superiores, do comando planetário, do conselho kármico, consciências, que nós chamamos de extraterrestres, são enviados, eles vêm até nós para fazer a afinação, tá? O fine tuning, a afinação, vão fazendo os ajustes necessários para que a gente não sofra tanto nesse processo. Tanto nos auxilia a expandir, talvez até um pouco mais, quanto nos auxilia a não ter tanta dor, a não ter tantos efeitos colaterais, tá? Esse é o trabalho que eles fazem por todos nós. Independente de credo, independente de filosofia, religião ou não ter religião, né? Independente de você ser um ateu, se você conseguiu desenvolver o seu coração, você vai receber o auxílio dos planos superiores, mesmo que você não acredite neles. Porque para Deus não importa. Deus não é judeu, Deus não é ateu, Deus não é católico, Deus não é umbandista, Deus não é espírita, Deus não é teosofista, mas Deus é brasileiro. também não.
Deus só se importa com aquilo que você tem no coração. Nada mais importa. E quando você tiver mais contato com o seu eu sou, você vai conseguir sentir isso dentro de você. Não vai ser mais apenas uma ideia, você vai sentir a verdade dentro de você. Você vai sentir dentro de você o que realmente importa. O que para Deus, o que para Deus realmente importa? Através do seu eu sou, você tem contato com todas as energias do Criador. E eu diria até que tem pessoas que, através do eu sou, conversam com Deus. Acredito que esse tenha sido o processo pela qual muitos avatares passaram, inclusive Sananda. Quando ele falou que através do Cristo você chega ao Criador. Ele se referiu, acredito eu, que ele se referia ao eu sou. É através do eu sou que você consegue chegar ao Criador, fazer o caminho de retorno. Ninguém chega ao reino dos céus senão através do Cristo. Acredito que ele estava se referindo ao seu eu sou. E o seu eu sou está em vias de conseguir se expandir para ser o que eu chamo de consciência crística. Né? Ter contato com o seu eu sou é um passo no caminho de retorno. Ainda não é o fim, é apenas mais um passo. Mas já é um passo de retorno. Você até então, qualquer pessoa, enquanto não tem contato com o seu eu sou, está no caminho de descida. Descida onde? Processo de materialização, individualização e materialização. Primeiro passou por um processo de individualização, um longo período de tempo, passando por esse processo, desenvolvendo a consciência. Uma vez individualizado, passou por mais um longo processo de materialização, saindo do plano mais sutil e vindo para o plano mais denso. Alguns passaram por esse processo em vários planetas antes de virem para a Terra. Assim como vimos a história que muita gente conhece dos exilados de Capela. Aquele é apenas um exemplo. Nós viemos de vários mundos. A Terra não é o destino final. É apenas mais um passo. Carla, você gostaria de abrir e falar alguma coisa? Se não quiser mostrar a imagem, deixa só a voz. Eu tô tentando voltar. Tô muito tonta. Uhum. Eu senti muita quentura no chakra, no chakra da cabeça.
na coroa. Uhum. Primeiro eu primeiro eu vi uma fenda de água saindo entre as pedras e formando um riacho, depois a cachoeira, a queda d'água, a descida dela e com a ela de encontro com o mar, e aí eu mergulhei e voltei me sentindo no ambiente que eu tô, né, que na cadeira, no quarto. E aí, esse processo eu comecei a sentir como se tivesse uma fogueira no chakra coronário, Uhum. e ele pegava a metade da cabeça atrás, não para frente, mas para trás. E e eu fiquei só sentindo ali energia e esse calor intenso. Não apaguei, não apaguei em momento nenhum. Fiz os decretos só sentindo essa fogueira na cabeça, e em determinado momento que você pediu para a gente, eh ver, como se estivéssemos todos iluminados, né, e essa luz intensa, fosse tirando toda a forma do corpo, eu consegui, eh, ficar nesse estado. Só que eu sentia tanta dor na cabeça, e no eu faço a meditação, eu não sinto dor no pescoço. Eu senti tanta dor no pescoço que eu tive que sair da cadeira e deitar. Eu tive que interromper o que eu estava fazendo, porque eu não estava suportando a dor na cabeça. Uhum. E aí, quando estava encerrando, nos minutos que você estava encerrando mesmo, eu dei um apagão, assim, repentino. E nesse apagão repentino foi coisa, assim, de 10 segundos. E aí, eu juro para vocês, uma voz aqui dentro do quarto falou assim: "Carla", mas essa voz era uma voz robotizada. Hum. E aí eu abri os olhos, e você estava pedindo para a gente voltar, mas quando eu apaguei você já estava encerrando. Foi, assim, muito rápido. E e aí eu comecei a sentir muito frio e tô muito tonta. O que o Matheus falou aí, eu tô sentindo exatamente igual, assim, tô completamente fora do eixo. Sim. Ufa, eu queria ter aberto a câmera e falado, mas eu tô completamente fora do eixo. Vai melhorar, vai passar. Então, nesse novo processo que foi iniciado hoje, tá, vai acontecer uma expansão do coronário. E a dor de cabeça é um efeito colateral. A expansão do coronário faz parte, do processo de ascensão, faz parte do processo de você ter um contato com o seu eu sou, como eu expliquei no começo, né? Então, então a iniciação de hoje vai, vai ajudar a gente a expandir o coronário. Deixa eu fazer só uma colocação aqui. Eu acho que foi no momento do do encontro com o Eu Sou, que você
estava fazendo essa conexão, eu vi um círculo de luz branca, uma luz opaca branca, Sim, percorrendo o ambiente. Ele fez tipo um quadrado nos 4 cantos e imediatamente ele se posicionou por cima da minha cabeça, só que eu eu fiquei até o final da meditação assim, sabe aquele chapéu pontudo do Senhor dos Anéis? Era um chapéu de 1 metro, ele não tinha abas, era só aquele cone, era um chapéu de 1 metro. Essa esse círculo de luz se posicionou no topo, encaixou ali no topo do chapéu, e a base dele, que pegava na minha cabeça, era tipo um cinto afivelado. Ele não tinha abas, era só o cone e esse círculo se pos de essa circunferência, né, de essa esfera de luz, ela se posicionou no topo e encaixou, e era foi como se aquilo ali passou a fazer parte de mim, sim. esse papel. E o eu sou era esse círculo, essa esfera de luz que conectou no topo do chapéu. Tem alguma Interessante. explicação para isso? O processo foi feito hoje para aumentar a sua comunicação com o seu eu sou, melhorar a comunicação com o eu sou. No começo da meditação foi feito que vocês encontrariam o seu eu sou frente a frente. Então, essa foi a forma na qual o seu eu sou encontrou para mostrar para você que vocês estão cada vez mais próximos da união perfeita, para mostrar a sua verdade para você se descobrir. Se você voltar na meditação, você vai ver que parte da meditação foi falado exatamente isso e foi pedido para você repetir isso em voz alta. E também foi falado em uma luz branca, leitosa, dentro do Merkaba, que se expandia depois ao infinito. Tudo isso, Sim, tudo isso fez parte do processo de união entre você e o seu eu sou, entre o céu e a terra, entre você sutil e você densa. O teu eu sou é o ser sutil que foi manifestado pelo Criador. Como Deus existe na matéria, você foi se manifestando, foi se adensando para ter existências na matéria, para entender e conhecer Deus na matéria. Então, o seu eu sou se apresentar para você dessa forma faz parte do processo de ascensão, de você se conhecer. Faz parte da união perfeita. Todos os véus caem e você consegue ver a verdade. E essa é uma experiência que a gente pode falar a respeito, mas só vai entender quem realmente passar por essa experiência. Enquanto você não passa por essa experiência, tudo o que se foi falado até hoje no projeto Luz Interior não toma forma, não faz sentido. Para que tudo que tenha sido falado até hoje no projeto Luz Interior fazer sentido,
você tem que experimentar, vivenciar, sentir, perceber. Aí as coisas se tornam verdade. Dentro de você. Você descobre a sua verdade interior, a sua verdadeira natureza. Aí descobre o seu motivo para viver, descobre por que você veio para a Terra, o que você está fazendo aqui, qual é a sua missão, qual é o verdadeiro significado da sua vida. Você vai descobrindo tudo isso vai ficando cada vez mais claro para você, através desse contato, através dessa expansão, de você descobrir quem você realmente é. Fico muito feliz por você. Foi mais um grande passo. É, hoje foi muito diferente. Acredito que para todos. Foi bem. Só que eu não senti que hoje foi mais sutil, não. Eu achei que hoje foi mais uma sacudida mesmo. Foi mais forte. Muito obrigada. Nada. Foi uma iniciação e cada um vai conseguir dar o seu passo nessa iniciação. Então, tem gente que vai conseguir ter um contato muito mais direto com o seu soul e tem gente que vai titubear ainda. Vai devagar, porque não está pronto ainda. Então, é de acordo com o seu grau, né, de desenvolvimento. Uns vão conseguir dar um passo bem largo, outros vão dar um passinho pequenininho, mas todos vão progredir. Principalmente aqueles que insistirem. Quem desistir vai andar mais devagar, né? Vai escolher outro caminho. Aí vai mais devagar. Essa escola aqui é para quem busca no seu ritmo, porém busca um caminho um pouquinho mais rápido. Pouquinho ou pocão? Né? Dá o passo que consegue, né? Mas assim, todo mundo é impulsionado lá. Todo mundo recebe o puxãozinho. E alguns aproveitam bem esse puxão, dá um baita de um passão para frente. E outros meio que tem uma resistência, aí dá aquele passinho assim, pique. É um passinho bem pequenininho para frente. Mas vai, todo mundo vai. Obrigada. Eu que agradeço. Vai passar, já vai passar, adorei. Imagina, eu comecei esse processo, eu tô há quantos anos com dor de cabeça? E tonta. O processo de expansão, ele tem efeitos no corpo físico. Além do expurgo que é necessário para trabalhar tudo que a gente tem nos corpos inferiores, a limpeza que tem sido feita no nosso corpo emocional, é um trabalho árduo. Não é para gente fraca, Ah, não é mesmo. tá? Esse trabalho aqui tem sido para os fortes, para aqueles que são persistentes, que realmente buscam e continuam buscando. Não é para espiritualista de pijama. Espiritualista que acha que um trabalho por mês está bom. Ou aquele que busca a espiritualidade, mas não trabalha. Não faz nenhum tipo de trabalho.
no campo, né, espiritual. Apenas vai usufruir de uma palestra, de um reiki, de um passe, de um auxílio, né? Só vai atrás do auxílio, mas não se preocupa em dar auxílio. Não se preocupa em ir a fundo no estudo e na prática. O estudo por si só, ele não vai te trazer tudo o que você procura. Não vai te trazer o caminho a ascensão. Porém, também a prática sem estudo pode nos levar às sombras, pode nos levar à escuridão, a perder o rumo e cair no egoísmo. Pode deixar a gente cego, na verdade. Portanto, o que eu acredito ser mais certo é uma combinação de estudo e prática. E a prática é no dia a dia, com você mesmo, e no auxílio ao próximo. Quem não chega a esse nível de praticar o auxílio ao próximo, ainda não está praticando tudo o que deveria, naquilo que eu chamo de prática. Botar em prática apenas para cuidar do meu corpo, botar em prática exercícios para expandir os meus chakras, que são exercícios que todos nós conhecemos, de ensinamentos milenares. Vários ensinamentos já foram dados e exercícios já foram dados. Tá cheio de professor no YouTube dando curso de como expandir a consciência, Hum. vendendo curso para as pessoas. Tá? Só praticar o yoga, você deixa então, você não pratica o amor ao próximo. Que assistência você dá ao próximo? Só praticar o Kung Fu? Vai, sim, vai trabalhar as tuas energias do corpo. Mas não é ainda a prática da espiritualidade, porque, no meu ponto de vista, né? Porque você não está ajudando ninguém, só a si mesmo. A espiritualidade em prática é você fazer alguma coisa, por mais simples que seja, pensando no bem do próximo. Pode ser uma meditação, pedindo luz para o próximo, para o planeta. Sim, simples. Pode ser uma oração. Mas você unir o seu pensamento e o seu coração. Então, mente e coração. Né? E eu chamo isso de vontade. Que você tenha uma vontade genuína e que você peça pelo bem do próximo. Isso é botar em prática a espiritualidade. Nem todo mundo consegue ser um médium ostensivo e fazer trabalhos espirituais. Então, a forma mais simples que a gente tem de ajudar o próximo é orar pelo próximo. Fazer um decreto, uma oração, uma meditação, pedir em voz alta. Fazer pedidos dentro do seu sistema de crenças. Aquilo que você acredita em Buda, pede para o Buda para ajudar a humanidade. Se acredita em Shiva, pede para Shiva. Não importa para quem que você está pedindo. Se acredita em Jesus, pede para Jesus. Porque o importante mesmo
é a sua intenção, é a energia que você coloca, é a fé que você tem na hora de fazer um pedido desses. É essa energia que vai ajudar o próximo. E quando você faz isso, você bota isso em prática, você vai botar isso em prática, inclusive com essa intenção boa. Você vai botar isso em prática consigo mesmo, perdoando a si mesmo. Você vai botar em prática perdoando o próximo. Você vai entender melhor a sua vida, por que que você está passando pelas dificuldades que está passando. Você vai enfrentar essas dificuldades até com mais facilidade, porque você tem fé e confiança em Deus, na luz dos planos superiores, no- na benevolência. Com fé e certeza de que tudo que você está fazendo vai dar frutos. Você está plantando e você vai colher esses frutos. Porque você entende como Deus funciona, como o universo funciona. Então, a sua intenção é o que conta, é o que vale. E isso se reflete, a sua intenção se reflete nas suas ações, na prática. Então, estudar, ótimo. Estudar e praticar, melhor ainda. Essa é a verdadeira espiritualidade. Muito mais importante do que qualquer religião, do que qualquer filosofia, do que a sua fé na ciência. Existe um equilíbrio perfeito entre todas essas coisas. Mas é você que tem que descobrir. Ninguém tem que falar isso para você. Não vai atrás do que o outro está falando a respeito dessa combinação perfeita de filosofia, religião e ciência. Não vai ter a combinação perfeita de filosofia, religião e ciência em nenhum livro na superfície da Terra. Você não vai encontrar isso em livros. Não vai encontrar isso na internet. Você encontra esse equilíbrio perfeito dentro de você. Você encontra Deus dentro de você. E através desse contato, você consegue juntar as verdades, as peças, e vai montando o quebra-cabeça. Vai entendendo Deus como Ele é. E você como parte de Deus. Mas eu acho que o meu depois você pode tirar, hein? Que é meio maluco. Eu tô achando que tem que dar uma olhada na minha sanidade mental, que não estava pura hoje, não. Oba, essa que vai ser boa, pode vir. Manda ver. Ai, gente, é muita coisa estranha e esquisita que acontece com a gente, né? Sim. A minha experiência hoje foi. Eu tenho sentido muita coisa física, né? Não sei qual é o meu problema. Uhum. Mas, assim, durante o início, né? Quando você fala para a gente fazer o contato com o seu eu superior, eu começo como se estivesse vendo várias ondas assim na minha frente, e as ondas vão aumentando, aumentando, só que eu observo que junto com as ondas tem alguma coisa na cor amarela, né? E eu falo assim, nossa, que amarelo é esse? E aí vai se aproximando a onda de mim, e aí eu vejo como se fossem girassóis. E como se dentro do girassol tivessem várias personalidades minhas ali, assim. Hum. E aí eu falei, gente, mas que tanto girassol, que tanto, não é possível isso. E aí fica aquela repetição ali de ondas vindo com aqueles girassóis.
E aí, quando você fala visualizar o Merkaba, né, e uma luz muito forte, eu consigo me ver no Merkaba, mas eu não consigo acessar o meu eu sou. Eu sinto uma presença, mas eu não consigo contato, né? E o Merkaba é como se eu estivesse num Merkaba transparente, mas tudo é aquele branco leitoso que você não vê nada. Sim. Mas eu ouço uma voz falando que a minha dificuldade de contato é porque durante muitas vidas eu não quis fazer o acesso, trabalhar a minha questão espiritual, né? Eu reneguei durante muito tempo olhar para isso. Uhum. Então, eu tinha muitos bloqueios que dificultavam esse contato. E aí, eu estava sentindo uma pressão muito grande na cabeça, começou a me incomodar. E a sensação como se tivesse um arco, alguma coisa assim na cabeça, Uhum. e aquilo depois começou a apertar a cabeça, e aquilo começou a me trazer incômodo. Foi quando eu comecei a sentir no braço, como se estivesse entrando por dentro do antebraço um ferro, e aí a minha mão, meu braço foi ficando dormente, as mãos, mas pesado, como se eu tivesse eu não sentia, né? Eu não conseguia mover as mãos, o braço, um peso, mas aquele ferro entrando assim pelo braço afora. E aí começou a me dar uma sensação, como se estivessem apertando. Imagine um braço mecânico e apertando os parafusos. Coisa de maluco. E eu falei, gente, que sensação doida, eu tenho que focar na meditação, mas está incomodando muito aqui. Eu, gente, afrouxa esse troço que esse negócio tá doendo. E aí eu comecei a sentir depois no braço acima essa sensação, né, do ferro, e aí foi para o ombro, e aí aquilo foi me agoniando, só que depois a sensação era como se eu fosse todo o meu lado esquerdo ficou completamente anestesiado e eu me senti como se fosse um homem-lata. Eu não sentia nada por dentro do corpo, só como se eu tivesse fosse uma coisa oca, assim, eu tivesse sei lá, um braço mecânico, um lado mecânico, uma sensação muito estranha. E aí você começou falar para a gente repetir, né, as palavras, eu repetindo, mas assim, eu comecei a sentir depois a perna também ser apertada, como se estivesse apertando os parafusos, só do lado esquerdo. E aquela sensação foi ficando, eu fiz o decreto, fui acompanhando a meditação, mas só sentindo um lado do corpo, o outro lado eu não sentia mais. Uhum. E no final, que você encerra, né, e tudo, é que eu comecei a sentir, aos pouquinhos, consegui mexer o dedo, e aí a sensação foi aliviando, mas assim, não entendi nada, absolutamente nada. Eu falei, gente, depois deve vir alguém explicar o que aconteceu aqui, porque não consegui entender essa experiência. Muito curiosa. Se eu te dissesse que foi um processo cirúrgico, você acreditaria? Cirúrgico, Uhum. caramba. Pô, mas eu me sentia como se não fosse o meu corpo, fosse um outro corpo. Mas era outro corpo, Ah, tá. né? A cirurgia espiritual, digamos assim, ela é feita no duplo etérico e no corpo emocional, no corpo astral. Hum, Não é no corpo físico. hum, E aí todas as modificações que no final das contas acabam deixando o nosso corpo físico mais saudável, elas vêm do corpo astral, do corpo emocional, né? Até aí vem se
Aos poucos vai afetando o outro corpo, que é o duplo etérico, e o duplo etérico ele está muito ligado ao corpo físico, então ele vai aos poucos fazendo modificações no corpo físico. É assim que a cirurgia espiritual funciona. Sim, mas aí ou eles vêm aqui te explicar por que que eles mexeram num lado só, ou eu vou pedir para você, né, fazer uma meditação tentando entrar em contato com eles e perguntar por que que mexeram num lado só. Eu acredito que eles não mexeram apenas de um lado. Eu acredito que você sentiu apenas de um lado, mas eles modificaram tudo. Entendi. Não, porque o outro lado eu conseguia mexer os dedos, conseguia sentir meus pés. O outro lado eu não sentia nada. Hum. Às vezes a sensação da gente não sentir é quando eles tiram a gente do corpo. Então eles fazem o desdobramento para fazer o processo que eles têm que fazer, que é um processo cirúrgico, tá? Até para instalar equipamentos ou desinstalar equipamentos de umbralinos, tá? Eles fazem esse processo. Então, existe o processo de instalação de equipamentos dos planos superiores, né? Dos nossos amigos da luz, né? Do conselho kármico, que permite que certos equipamentos sejam instalados em nós. Aí tem um outro setor que é o que é responsável para fazer essa instalação em você, tá? Tem uma organização, né? Cada um tem a sua especialidade, o seu trabalho, lá do além, e eles vêm e fazem o trabalho que tem que fazer. Eu acredito que teve aí um processo cirúrgico e pode ter sido tanto para facilitar para preparar você e facilitar a instalação da iniciação de hoje. Tá? Que a iniciação de hoje foi uma expansão, é para a expansão do coronário. Então, É se interessante tiver quando você fala do Merkaba, Uhum, o Merkaba entrar, né, no cardíaco, foi muito curioso, e é como se tivesse num elástico, ele ficou pequenininho e de repente fez tuque, senti aquela coisa assim entrando. uhum, É interessante porque eu tenho muitas sensações físicas. sim, eu também tenho. Isso tem sido comum para mim. Os ETs até nem gostam, porque quando eles vêm instalar equipamento, eu vivo reclamando. Eu sou dessas. Ai, gente, mas foi interessante. Me senti meio maluca, mas tirando isso, foi ótimo. Não, sinta-se em casa. Tá? Tem várias outras pessoas aqui que também têm experiências assim, tá? Então, não Tá se bom. julgue, não se condene, pode se abrir conosco, tá? Porque nós também passamos por experiências assim que parece ser meio difícil de acreditar, É. né? Faz parte. Então, o branco leitoso que você estava falando, ele se refere a uma expansão da consciência, tá? Que é o que mais se aproxima da vibração do seu eu sou. Ah, sim. Por um bom tempo aqui nos nossos trabalhos, nós todos fomos levados a trabalhar no que nós chamamos de câmara de luz branca. Eu já tinha explicado para eles que a câmara de luz branca nada mais era do que uma expansão da consciência. Então, o plano mais sutil, tudo é luz. No plano mais sutil, você não vê um espaço vazio no universo. Tudo é luz. É dessa luz que a gente é feito. É dessa luz que o eu sou é feito.
Então, para você entrar em contato com o eu sou, você tem que se expandir a consciência, e no caso, tem que dar o processo de expansão do coronário para você conseguir chegar nessa vibração, nesse plano de existência que a gente chama de plano mais elevado dos planos superiores. Sim, então eu já estou me sentindo melhor, estou no caminho. Eu sei que no budismo e no hinduísmo eles davam nomes a esses lugares. Cada expansão da consciência parecia ter um lugar, né, específico. Eles davam um nome para isso. Chamaram de mundos, chamaram de reinos. Eu chamo de esferas da Terra, tá? Qualquer dia desse eu for fazer a pesquisa direitinho e dar os nomes direitinho para vocês. Show. Mas eu acho que é muito mais fácil passar assim o conhecimento. Uhum. É muito mais simples do que eu dar um nome complicado ou um nome em sânscrito para vocês. Sim, é fazer entender, né? Sim. Então, Mas você é muito objetiva, muito clara nas suas explicações. obrigada. A forma do teu eu sou é não ter forma, é luz, Uhum. tá? Para você se ver o seu eu sou, ou o seu espírito, Consciência mesmo. tá? Sua consciência, tu tem que chegar na expansão na expansão necessária para isso, Uhum. tá? Porque você tá ligado ao teu eu sou, tá ligado a essa consciência superior, tá? Suprema, digamos assim. E mas ainda está aqui denso na matéria. Então é como se você tivesse que botar o seu escafandrozinho, tá? Usar algum equipamento, que nesse caso foi o Merkaba, para Sim, conseguir sair dessa densidade e ir para outra densidade. sim. Isso é interessante que você trouxe agora, porque eu lembro que no final eu comecei a sentir, quando eu comecei a voltar, né, a tirar a sensação da dormência, eu senti assim sabe quando a sua energia baixa e eu fico bocejando muito quando a minha energia baixa muito. Eu Uhum. fiquei assim, gente, eu tô com a energia muito baixinha, nossa, o que que foi? O que que aconteceu aqui? Eu senti realmente a mudança energética que foi grande. Aí comecei a lacrimejar aqui, bocejar, fiquei um tempo, depois ela foi aumentando, aumentando e voltou pro normal de novo. Sim. Faz essa mudança, né? Uhum. Então você entrou no seu submarino, só que em vez de ir para a densidade e ir para o mais denso, tu foi para o mais sutil. Quando volta a sentir. Uhum. É, interessante. Tô aprendendo, né? Chego lá, tô indo. Devagarzinho, no meu tempinho. É. E tudo isso nos foi facilitado, Uhum. tá? Nos foi facilitado pelas consciências crísticas, pelos planos superiores, pelo comando planetário, pelo conselho kármico, né? Por todos aqueles que olham por nós e que querem o nosso bem, Gratidão. né? As trevas querem atrapalhar esse plano. As trevas não querem que a gente tenha o escafandro, né? Que a gente tenha o submarino, que tenha contato com o eu sou. Tudo isso atrapalha o plano dos umbralinos, É, verdade. porque eles acham que eles têm algum domínio sobre a superfície da Terra. Eles acham que aqui são eles que controlam, né? Eles acham que o ser humano é ruim, é mau. Então são eles que dominam. É. E aí pessoas que conseguem descobrir a verdade sobre eles mesmos,
atrapalham o plano deles. Porque quem é líder, quem pensa por conta própria, não é Maria vai com as outras. Não segue cegamente a ninguém. Né? Quem descobre a verdade sobre ele mesmo é dono de si mesmo mentalmente. Ele não é ovelha. Ele ajuda as Eu ovelhas. lembrei, gente, desculpa de cortar, eu lembrei daquela passagem, né? Vós sois luzes, fazei brilhar vossas luzes. E é bem isso, né? Uhum. Né? Eu acredito que Jesus Cristo não veio arrebanhar ovelhas. Ele veio ajudar a gente a ter pensar por conta própria, serem líderes. E com muito amor e compaixão, tentar ajudar aqueles que ainda não conseguem dar esse passo. Tem muita gente que prefere ter tudo mastigadinho e só seguir o outro. O outro já pensou, para que eu vou pensar? O outro é um renomado, né? Tem faculdade disso, tem faculdade daquilo, é um cara letrado. Então eu vou seguir ele. Mais fácil. Eu não tenho que pensar, não tenho que raciocinar, não tenho que olhar nem para dentro de mim. Ele olha para mim, ele me diz tudo. Tudo que eu tenho que pensar, tudo que eu tenho que fazer. Me dá uma lista completa de regras, né? Dogmas. Eu não preciso pensar em nada, é só seguir aquilo ali. Hum. Você, para ser uma pessoa livre, você tem que pensar por conta própria, além de ajudar o próximo. E assumir suas responsabilidades, né? Claro. Claro, porque só culpar Deus por tudo não vai te levar a lugar nenhum. Experiência própria. Quem aqui nunca culpou ninguém, né? É um Quem aqui nunca se processo, né? sentiu vítima? Quem? Né? Vítima de Deus, vítima das circunstâncias. Não sou eu, é o outro. Não tem nada de errado comigo, o problema é o outro. Todo mundo passa por esse processo. Mas uma hora a gente acorda. Para de ficar procurando culpado. E toma uma atitude. Bota para si, como você falou, a responsabilidade. Responsabilidade pela minha cabeça, pelo meu coração, pelos meus atos, pela minha vida. Responsabilidade de como eu reajo a tudo. Responsabilidade pelo que eu penso, pelo que eu falo, pelo que eu faço. Não é fácil ser dono da própria cabeça. Mas também é tão bom saber, né, que quando você entra no processo, tem uma fileira de amigos do outro lado esperando ali que você dê esse passo para te ajudar. Então, eu acho que é uma questão de coragem de você falar, eu quero fazer. Decidir que agora eu vou fazer, vou entrar no processo, vou fazer diferente. E aí a ajuda vem, né, para que as pessoas possam caminhar, né? Eu digo que ninguém caminha sozinho, mas a gente precisa
se colocar naquela situação com propósito para que a ajuda chegue até você. Sim, perfeito. Eu não teria falado melhor. Você fala o tempo todo. Muito obrigada. Obrigada, tá? Pessoas que vai falarem também. Tá perfeito. Muito obrigada. E pode se sentir em casa e aqui a gente passa por esse tipo de experiência, né? Então pode compartilhar sempre que quiser. Obrigada. Por mais estranho que pareça.